Olá, boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo de amigóloga de hoje. O nosso papo de amigóloga, que hoje vai estar muito especial, recebendo a doutora Amanda Marques, que está ali, bem pertinho da gente, ali em Miami, nos Estados Unidos. Vai ser um bate-papo muito legal. Boa noite, Daniel. Tô vendo que você já está aí na nossa live. Tô vendo também que nós já temos a presença da nossa neurologista Amanda Marques, que vai estar aqui dialogando conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. Esse é o nosso quadro Papo de Amigóloga, que nós, todos os domingos, estamos aqui trocando um pouquinho da nossa experiência. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de começar esse Papo de Amigóloga, antes de chamar a doutora para fazer parte aqui do nosso quadro, com o seguinte poema. Quando a gente aprender a ver com os olhos do coração, eliminaremos do mundo a famosa distinção. Só assim entenderemos muito do que é amar. Viveremos mais felizes, saberemos perdoar aqueles que insistirem o preconceito adotar, e faremos deste mundo então um belo lugar onde o ser diferente deixe tanto de assustar, que o seu coração se abra para poder nos aceitar, pois somos especiais para te ensinar a amar. E esse é o recado do meu coração para todos vocês que estão aqui já presentes, para todos vocês que vão ver essa live depois. Esse é o recado do meu coração para vocês. Nós somos especiais para te ensinar a amar. Eu gostaria de dar uma boa noite especial para minha amiga Loíse Sandri, de Santa Catarina, minha companheira de diagnóstico, para o meu amigo Daniel Dias, de São Paulo, para todos vocês que estão entrando aí na live. Depois a gente vai conseguindo falar com um pouquinho de cada um de vocês. Agora, eu vou convidar aqui a minha neurologista, doutora Amanda. Acho que eu já tô te chamando, doutora. Vamos ver aqui se foi o convite. Boa noite! Boa noite, Irene. Me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Otimamente bem. E aí, como estamos? Tô muito bem, graças a Deus. Semana que vem já volto pro Brasil. Já voltamos. Muito bom, estamos com saudade. Tô com saudade de vocês também. Como diz o outro, virtual para facilitar, mas olho no olho para aproximar, né? E eu acho que a gente está um pouco cansado desse mundo virtual e a gente está sentindo saudade aí desse olho no olho, dessa troca de olhar. Doutora Amanda, eu já gostaria agradecendo por você ter aceito o convite de estar aqui conosco no nosso Papo de Amigóloga. Sabe o que é amigóloga?
O que que é? Não sei. Eu defini essa palavra amigóloga como amiga metida a psicóloga. Muito bom. Gostei. Meu o meu sonho de criança sempre foi ser psicóloga, Ah, mas que as legal. minhas condições financeiras nunca permitiram e aí o destino acabou me levando para o lado da educação. Hoje, com o meu diagnóstico, eu comecei a dar algumas assessorias às pessoas com ataxia, então acabei me sentindo um pouco psicóloga, mas como eu Isso não que eu sou, ia eu falar sou agora, né? amigóloga. Que bom, Irene, fico muito feliz. E você começou falando uma poesia linda. Parabéns. Pois é, e que essa poesia realmente entre no coração das pessoas e que elas possam realmente aceitar o diferente. Porque é uma grande dificuldade ainda que as pessoas aceitem o diferente. Aqui na minha cidade, só tem a minha família com ataxia. E quando as pessoas me veem cambaleando pela rua, andando com a minha bengala, ainda acham muito estranho, ainda Pois é, tem aquele olhar assim. fica Esses espantado, dias, né? As pessoas ainda ficam espantadas. esses dias eu fui num órgão público e fui caminhando com a minha bengala. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu, ela me conhecia assim de vista e falou: Poxa vida, não tinha ninguém na sua casa para te trazer até aqui? Eu disse: Tinha, e eu ainda dirijo, mas eu tenho a opção de querer cambalear com dignidade. Então, assim, é uma forma de tentar educar o olhar das pessoas. Não sei se você me entende, mas o que eu Perfeitamente. quero é isso mesmo, quebrar regras, porque quando eu podia andar, eu vivia dentro de um carro. Hoje, dar um Uhum. passo para mim é algo muito especial. É dizer, eu consegui, eu fui, eu voltei. Então, é uma sensação de liberdade que as pessoas não conseguem compreender. Mas é muito, muito bom. É manter a Certo? sua independência, né? Isso é muito bom. Muito bom. Então, nós vamos começar com o nosso papo aqui, que apesar de ser um papo totalmente leve, é um assunto totalmente muito especial. No próximo sábado, dia 25 de setembro, eu não vou estar aqui fazendo esse momento, mas dia 25 de setembro é o dia do lançamento do meu novo livro, Um Milagre Chamado Educação, e é o Dia Mundial da Ataxia. Então, nós já estamos trazendo hoje esse nosso papo de amigóloga com esse tema ataxia, porque na semana que vem nós vamos estar envolvidos no lançamento do livro, que vai passar virtual também, viu, doutora Amanda? E nós já estamos te convidando a estar presente, porque vai estar conosco o ex-presidente da Associação da APAD, de Ataxia, do Rio Grande do Sul, para poder falar um pouquinho sobre esse dia especial, que é o dia Será um 25, Dia Mundial da Ataxia. E eu gostaria de começar te perguntando uma coisa. Qual foi o seu primeiro contato didático na universidade com esta palavra, ataxia? Confesso para você, Irene, que na faculdade, na universidade, a gente estuda sim neurologia, mas não estuda de uma forma muito abrangente. Eu acho isso até uma falha para algumas faculdades, né? Na minha faculdade a gente teve sim alguns. A gente teve matérias de neurologia, a gente estuda um geralzão. Primeira vez que eu ouvi falar de ataxias, então, foi na faculdade, mas não de uma forma específica, mas um contexto geral, entendeu? Então, na residência, depois, né, eu me formei, trabalhei um ano, depois fiz mais 3 anos de residência de neurologia. Foi onde que eu consegui conhecer realmente o que é uma paciente com taxia, como é que a gente faz o diagnóstico, o que é a doença propriamente dita. O primeiro contato foi na faculdade, mas foi bem pequenininho. Na residência que eu E, pude conhecer um pouco melhor. uhum.
E qual foi o seu primeiro contato, então, com um paciente com esse diagnóstico já no consultório? Meu primeiro paciente que eu tive com ataxia foi um paciente com ataxia de Friedreich. Foi a primeira vez que eu vi um paciente mesmo, foi no meu R2, no segundo ano de residência de neurologia. Era um paciente de 18 anos. Foi a primeira vez que eu realmente vi, examinei e pude acompanhar esse paciente. Aí depois, durante a residência, eu comecei a ter outros contatos. Ataxias espinocerebelares, Machado Joseph, entre outras, né? Mas o primeiro Uhum. mesmo, eu lembro dele até hoje, um paciente maravilhoso, que eu pude ter o contato com ele foi na residência no meu segundo ano. E você, como neurologista, depois de formado, depois da residência, já teve o privilégio de diagnosticar alguém com essa síndrome? Já. Privilégio, modo de dizer, tá, pessoal? Eu entendo bem o que a Irene está falando. Mas sim, já tive alguns pacientes. Eu tenho alguns pacientes, eu trabalho tanto no SER em Nova Venécia, quanto no SER em Mantena. O SER, gente, significa Centro Especializado em Reabilitação. Ele é vinculado com a PAI. Foi onde eu conheci a Irene, em Nova Venécia. E sim, eu tenho alguns pacientes, a Irene é uma delas, tenho pacientes em Mantena também, tenho pacientes em Colatina. Não são muitos, mas eu tenho alguns. E todos os que eu atendo são ataxias espinocerebelares, Machado Joseph. A ataxia de Friedreich, eu só tive o contato mesmo na residência. Não são tantos pacientes, Foi. porque infelizmente ainda, Irene, o diagnóstico é subdiagnosticado, demora muito esse diagnóstico, né? A minha família demorou só 40 anos, mais de 40 anos. Pois Foi, é. foi assim, um prazer muito grande. Eu acho que eu não consegui esconder da doutora Amanda a felicidade que eu tive no meu coração quando eu perguntei para ela assim: você sabe o que é ataxia? E ela Eu disse lembro tão disso. naturalmente: sim, eu tenho pacientes com ataxia. A primeira vez que eu vou num médico que já tem esse hábito com ataxia. Então, isso me trouxe um alívio, uma segurança muito grande de que eu estava no caminho certo, porque eu saía toda sexta-feira daqui de Nova Venécia para ir até o Ser de Vila Velha para ser atendida, né? Longe. Por pessoas que soubessem o que era ataxia. Porque é muito difícil, doutora Amanda, muito difícil quando você vai num profissional que ele não sabe o que é, tranquilo. Ninguém é obrigado a saber o que é. São mais de 8.000 doenças raras. Sim. Agora, o que corta o coração é voltar no profissional e você ver que ele não fez isso aqui, ó. Não Não digitou procurou a saber. palavra ataxia, não procurou Ataxia. saber. Isso é como se ele não tivesse dado nenhum crédito para a gente como paciente, não tivéssemos nenhuma importância. E isso realmente é muito, muito, muito desgastante. Sim. Por que é tão complicado chegar a esse diagnóstico? O que É que uma boa você nos pergunta. conta? Só para assim, tem algumas pessoas que estão entrando para poder explicar um pouquinho o que é ataxia. Irene já sabe, eu já sei, mas Fique à algumas pessoas vontade. ainda não sabem. A ataxia, gente, é um grupo de doenças neurológicas, então é um grupo grande de doenças neurológicas raras. É uma doença neurodegenerativa, onde a principal característica dela é um distúrbio do equilíbrio e da coordenação. Geralmente é o principal sintoma. É claro que tem outros: alteração da voz, alteração da fala, alteração da marcha, fraqueza, mas de todos o principal, alteração ocular, muito bem lembrado. Mas de todos, o principal é a incoordenação e o desequilíbrio. Existem doenças, ataxias que são genéticas, que é no caso da Irene, então a família dela, né, é uma doença autossômica dominante. Então, os pacientes têm 50% de chance, os filhos, né, de terem ataxia.
E existem ataxias que não são genéticas, que podem ser espontâneas ou causadas por alguma coisa, às vezes uma infecção, um AVC, um tumor ou alguma medicação. Então, só para a gente poder ter ideia. E o problema que a Irene perguntou, por que demora tanto o diagnóstico? Primeiro, porque o sintoma ele é parecido com outras doenças neurológicas, então até a gente pensar na ataxia demora um pouquinho. E para a gente pensar na ataxia, a gente tem que conhecer ela. Esse que é o problema. Muita gente, muitos médicos hoje em dia não conhecem. Então, como é que a gente vai lembrar, pensar em alguma coisa se eu não conheço, né? Como é que eu vou lembrar da ataxia? Então, é uma doença rara, acaba ficando só o neurologista para que sabe dela. Como muitos neurologistas também não têm a mão, o tato, não veem todo dia, acaba esquecendo também. Então, por isso que demora um pouco o diagnóstico. Hoje em dia, a gente já está falando um pouquinho mais, Irene. A gente fala bastante já na área neurológica, tá? Mas na área médica, em geral, realmente ainda está um pouco atrás. É por isso, pessoal, que justifica o meu projeto Ataxia, abraça a nossa causa, nos empreste a tua voz. O que esse projeto pretende? Sair pelas faculdades, falando com as equipes de fisioterapia, de psicologia, de neurologia. Por quê? Eu não tenho nenhuma pretensão, mas eu não falo de ataxia. A doutora Amanda está aqui, tem todo o conhecimento do mundo, mas ela fala de ataxia. Eu, Irene Neta de Oliveira Pianissola, falo sobre ataxia. Eu sinto na pele, eu sei o que eu estou dizendo, sentido mesmo. Então é isso que a gente está tentando fazer enquanto essa voz me permite. E a doutora Amanda está aqui para dizer para a gente que esta voz aqui não é a voz de uma pessoa com 10 anos de sintomas. É ou não é, doutora? Não é. Não é. Irene está muito bem, graças a Deus, Irene. Tá com a voz... Vai manter essa voz aí por muito tempo, viu? Assim, eu espero para a gente continuar fazendo muitas e muitas lives. Eu também espero. Mas todo momento maravilhoso. Eu peço que as pessoas compreendam a minha necessidade de pressa, porque apesar de eu também querer muito, mas a possibilidade de não ter essa voz por muito tempo, ela é muito clara. É ou não é, doutora? Existe. É uma doença neurodegenerativa, é uma doença progressiva que é diferente em cada paciente. Isso que eu sempre falo para os meus pacientes. Nunca se compare com o outro. Apesar da doença ser a mesma, ela se desenvolve de maneira diferente em cada paciente. Então, isso é importante a gente lembrar também. Isso. Mas não esqueçam de abraçar a nossa causa e nos emprestar a tua voz. Porque essa doença, doutora, ela acaba sendo tão pouco difundida porque as pessoas que são acometidas, ao ficarem sem voz, param. Elas não têm força para lutar, para mostrar, para falar sobre ela. Então é isso que acaba ficando mais ainda no esquecimento. Nós precisamos dizer, estamos aqui. Nós existimos e nós precisamos dos cuidados, porque a qualidade de vida nesse momento é a única coisa palpável que nós temos. E é verdade. Só eu posso lutar por mim. Primeira coisa, eu preciso querer. E você que está aí na sua casa, você precisa querer. Não adianta a doutora Amanda querer o melhor para mim se eu, primeiramente, não quiser. É isso mesmo, é verdade. Existem dezenas de tipos de ataxia, mas a minha realidade gira em torno da Machado Joseph e da Frederich, é a que eu tenho mais contato. Eu gostaria que você pudesse descrever um pouquinho a diferença da transmissão. Machado Joseph, dominante, e
Fredericking recessiva. Se você puder dar uma clareada aí na nossa cabeça sobre essas transmissão. Tá. Como eu falei, é um grupo grande. Por que você tem mais contato com essas duas? Porque são as duas mais comuns da forma genética, né? Então, nós temos forma genética e não genética. Da forma genética, nós temos uma transmissão autossômica dominante, onde a Machado-Joseph é a mais comum. A gente chama de ataxia espinocerebelar do tipo 3 ou SCA tipo 3 também. E a de Fredericking é a ataxia recessiva mais comum. Então, apesar de serem raras, no meio das ataxias, elas são mais comuns, tá? Então, tem diferença. Por isso que é importante o aconselhamento genético. Quantas pessoas tem na sua família, Irene, com ataxia? Eu sou a 10ª. A 10ª. Pois é, a ataxia espinocerebelar do tipo 3, a Machado-Joseph, por ser uma herança autossômica dominante, o que é isso? O filho recebe um alelo do pai, um alelo da mãe, e ele vai ter a doença, porque é uma doença dominante. Então, 50% de chance do filho ter a doença. Então, geralmente, você tem gerações consecutivas com pacientes com diagnóstico. A ataxia recessiva, onde a de Fredericking é a mais comum, ele ganha um alelozinho recessivo, também do pai e da mãe, e só tem 25% de chances de ter. O diagnóstico ele é diferente, os pacientes eles têm sinais e sintomas diferentes, mas no geral também tem alteração de equilíbrio, alteração da coordenação. A ataxia de Machado-Joseph geralmente acomete mais adultos. A de Fredericking, o diagnóstico já começa ali na adolescência, que é o mais comum. Então existem essas diferenças e é importante fazer sim o aconselhamento genético, sempre procurar um geneticista para poder estudar essa maneira de transmissão da doença. Uma parte muito importante que eu gostaria que você falasse é que a Machado-Joseph só depende de apenas de um parceiro Apenas esse um parceiro. Não precisa ter o pai e a mãe, exatamente. Isso, por favor, dá uma esclarecida um pouquinho nessa parte, que as pessoas têm muita dúvida, e para entrar isso na minha cabeça também foi um pouco difícil. O que acontece? A gente tem a parte genética, são os alelos que a gente tem do nosso DNA. A gente chama de A, né? Azão, azinho, azinho, azinho. O que é isso? Quando a gente tem o cruzamento do DNA, a gente tem o cruzamento genético do pai e o cruzamento genético da mãe. A doença, a ataxia espinocerebelar, né, o Machado-Joseph, é uma doença autossômica dominante. Então, supomos, eu tenho um pai que tem o diagnóstico e tenho uma mãe que não tem o diagnóstico. Por ser uma doença autossômica dominante, o pai vai passar esse azão que ele tem, que é dominante, para os seus filhos. Então, supomos, eu podia ter pegado um painel aqui para mostrar para vocês, mas supomos que tem o cruzamento dos dois. Eu vou passar um azão do pai, um azinho da mãe, e vou ter 50% de chances dos filhos terem a doença, tá? Então, a gente sempre tem no nossa genética um azão, um azinho, ou às vezes um azão, azão, ou às vezes um azinho, azinho. Eu precisaria dar uma aula de genética para vocês, né? Mas É um pouquinho complicado uma aula de genética, de cruzamento genético, mas para a gente entender isso, a doença autossômica dominante, ela não precisa ter o pai e a mãe com a doença, tá? E às vezes a gente confunde muito isso, mas não precisa. Apenas um dos dois pode ter a doença e está transmitindo esse alelo com a doença, né? Esse azão para um dos seus filhos, tá? Diferente da Fredericking. A Fredericking, por ser uma doença autossômica recessiva, eu tenho que ter esse gene tanto do pai quanto da mãe. Senão o paciente, o filho, né, não vai ter o diagnóstico. Por isso que a chance de ter o diagnóstico, ela diminui muito. Diminui para 25% no paciente com ataxias recessivas, né? Podemos explicar. Eu posso fazer depois um desenho, te mandar, Irene, se você quiser apresentar aí depois. Mas a maior dúvida é essa, e também é engraçado assim que as pessoas não só as pessoas, mas eu também demorei muito a entender que nem o pai e nem a mãe do Frederico têm a doença desenvolvida. Então isso demorou muito a entrar na minha cabeça. Mas como assim?
O filho tem e nem o pai, e nem a mãe tem. Porque o Foi gene está lá difícil. escondido, o gene está lá paradinho, entendeu? Mas quando Uhum. junta um gene com outro, que aí pode acometer o filho. Essa é a questão da genética, né? Hoje em dia a genética Sim. cresceu bastante, a gente consegue fazer os testes diagnósticos, consegue dar o diagnóstico melhor, mais fidedigno para o paciente por meio da genética. Algumas pessoas me questionam o seguinte, da minha nora ter tido filho, meu neto. Quando eu cheguei de São Paulo com o meu diagnóstico, eu sentei com meu filho, que já era noivo, e a minha nora, conversei com eles, expliquei tudo da melhor maneira possível. Peguei a minha nora, levei até a casa dos meus irmãos para ela conhecer realmente o que era ataxia, que eu não era referência de ataxia naquele momento, mas foi a decisão dos dois, deles depois que casaram, ter o filho, mas saibam que totalmente conscientes. Então, assim, a minha nora disse que não ia parar a vida, que Deus é que regulava a vida dela. Então, assim, foi algo totalmente consciente, mas que eu levei todo o conhecimento básico Você fez possível um para a vida dele, aconselhamento genético. Todo paciente entendeu? com ataxia tem que fazer um aconselhamento genético. Você foi quase uma geneticista, eu gostei disso. Isso é muito Mostrei para importante. ela tudo o que podia acontecer. Então, vamos lá, doutora. Como neurologista, eu acho que essa pergunta aqui é bem o que a gente se pergunta. Existe ataxia mais grave e ataxia menos grave? Por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de ataxia não definido, eu ainda preciso rezar para que ela seja de um tipo ou de outro? Vai me ajudar em alguma coisa? O que acontece? É um grupo muito grande de ataxias, né? O teste genético, ele é o padrão ouro para o diagnóstico. Nem todos os pacientes conseguem fazer, mas ele é o padrão ouro, então ele vai mostrar qual tipo de ataxia você tem, qual gene alterado você tem. E no caso da doença do Machado-Joseph, a gente tem o gene ATXN3, que é o famoso, geralmente cai muito em prova nossa da área médica, cai bastante. Esse gene Promoção tá alterado. boa. Exatamente, muito bem. Exatamente. O que acontece? A gente tem um CAG, que são alelos do DNA, eles têm uma repetição. E na doença da ataxia, ela tem uma repetição a mais do normal. Quanto maior a repetição, mais grave, piora um pouco o prognóstico do paciente. Só tem como saber isso fazendo teste genético. Então, assim, será que eu tenho uma ataxia mais grave, mais leve? Não sei, vai depender da evolução do paciente. Mas é uma ataxia, não deixa de ser uma ataxia. Não deixa de ser uma doença neurodegenerativa. Mas eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: calma, vamos acompanhando, vamos ver como é que vai ser a evolução, vamos fazer o tratamento multidisciplinar. Porque tem pacientes que ficam focando, não, mas a minha é grave, eu não quero ser grave, será que eu sou leve, daqui a pouco ela vai ficar grave? Então, calma, vamos acompanhando um diazinho de cada vez. Um dia de Geralmente cada é vez. isso que eu tento falar. Eu sempre quis tirar nota boa na escola, eu sempre me preocupei em estar na média. Quando eu fiz o meu teste genético, eu queria ficar abaixo da média. E eu tirei 71 na prova. Não teve jeito de ficar abaixo da média. As repetições lá, né, que vocês medem aí esse grau de maior ou menor, deu 71 repetições. 71 Às vezes, repetições. às vezes eu sou criticada até mesmo por alguns integrantes da nossa comunidade de ataxia por ver a cadeira de rodas ou com muita naturalidade. E eu te falo que eu vejo essa cadeira de rodas com tanta naturalidade porque foi uma realidade na minha vida desde a infância. Desde muito pequena, eu sempre tropecei em cadeira de rodas na minha casa.
a minha mãe, depois os meus irmãos, depois o meu tio. Então, foi algo muito dentro da minha realidade. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer, doutora, é a seguinte: você tem ataxia, você tem consciência de que você tem ataxia, tem como você ter negação por qualquer tipo de ajuda para andar? Seja andador, seja bengala, seja cadeira de rodas. Isso só não vai piorar a sua situação? Sim, Irene, é uma excelente pergunta, né? O que acontece? Toda vez que a gente tem um diagnóstico, a gente está falando de ataxia, mas qualquer doença, tá? Primeira coisa que a gente Sim. faz é negar. Isso é do ser humano. Então a gente tenta negar aquilo até conseguir entender a proporção daquele problema. Então na ataxia não é diferente. Ainda mais que é uma doença progressiva, né? Você sabe. Então, assim, o paciente ele nega aquilo, não posso ter isso, não vai acontecer isso comigo. Será que é realmente isso o diagnóstico? Então, sim, esse a negação, ela é, digamos que normal no início da doença, no início de qualquer patologia. Porém, os pacientes, alguns pacientes mantêm essa negação por muito tempo. E aí que vem o problema. Por quê? Porque acaba atrapalhando o tratamento, acaba atrapalhando a qualidade de vida. Às vezes algum paciente, eu não quero ir para a cadeira de rodas, mas aí anda, acaba caindo. Então, assim, começa a ter outros problemas ao redor, tá? Então, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: você perdeu a independência de alguma coisa? Vamos tentar adaptar outra coisa. Vamos tentar mudar a maneira de como você fazia aquilo. Então, tentar buscar alguma coisa diferente, né? Mas sim, a negação é um problema. Isso acontece muito e alguns pacientes acabam evoluindo para um transtorno depressivo também associado, que aí a gente precisa tratar. Não seria só uma negação, entendeu? Sim, e essa presença da depressão, ela é muito grande, muito real na minha família, e é por isso que eu tento fugir a qualquer custo de pelo menos conhecer de perto essa palavra. Até mesmo que eu me sinto muito privilegiada por saber que eu tenho ataxia. Aí algumas pessoas, Irene, você é louca, você gosta de ter ataxia? Eu gosto de saber o que eu tenho. Eu passei anos da minha vida, minha mãe morou comigo, da minha casa, os últimos 4 anos, e eu passei anos da minha vida elaborando a seguinte pergunta: Irene, o que que a sua mãe tem? E aí eu tinha que elaborar todo um rodízio, todo, Toda uma para poder resposta. explicar o que a minha mãe tinha. Ser da família que vai para a cadeira de rodas. Saber que os amigos do meu marido perguntavam assim: com quem o Caio se casou? Com aquela menina da família que vai para a cadeira de rodas. Então, é isso, pessoal. É isso que para mim é muito importante, a presença do Dr. Fernando Bermudes Cabral, que me orientou, que me mandou para São Paulo, que me passou o teste genético. E essa palavra ataxia, ela mudou a minha vida, porque hoje me perguntam: o que que você tem? Tenho ataxia. Às vezes a pessoa não entende, mas se ela não Não, entende, que ela vá pesquisar. Eu não sou obrigada a ficar rodando meio mundo para dizer para ela o que eu tenho. Logo eu falo, eu tenho um canal no YouTube, tem um vídeo lá, o que é ataxia. explicando. Assiste ele e você vai ficar expert. Quem quiser, tudo bem. Quem não quiser também, tudo bem. E uma coisa que eu tenho certeza: você ouviu essa palavra uma vez, se você ouvir ela daqui a 10 anos, você vai falar assim: nossa, eu já ouvi essa Eu já palavra. ouvi. Porque Uhum. quando eu ouvi essa palavra, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Nunca. Então, assim, foi muito importante para a minha vida. Por quê, doutora? Quando eu saí de São Paulo, até chegar aqui no Espírito Santo, eu tinha uma coisa: onde pesquisar e o que pesquisar. Porque antes disso eu não tinha nada.
Eu não tinha nada, eu não sabia por que que a gente ficava daquele jeito, por que que a minha mãe ficou 4 anos sem falar, que eu tinha que ficar lendo os lábios dela. Não sabia. Mas a partir do momento que eu saí daquele consultório, eu tive o privilégio de pesquisar o que era ataxia. Tudo bem que o que eu achei deu vontade de pular do avião, mas eu já consegui, já conhecia. Então, assim, todos os sintomas não era novidade para mim. A única novidade para mim foi esse nome. Ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph. Esse nome foi o que me assustou. Mas então vamos continuar. Agora vamos falar da necessidade, da importância que o paciente tem de não dificultar o que já é difícil. Eu sempre uso uma palavra que é: seja uma pessoa gostosa de ser cuidada. Por quê? Hoje eu estou nessa posição de ser cuidada, mas eu já fui cuidadora. E assim, a minha mãe não facilitou as coisas para mim. Então eu quero, se Deus quiser, facilitar as coisas para quem cuidar de mim. Então, isso é de suma importância e eu gostaria que você falasse disso um pouquinho, doutora. É difícil, né? Eu acho que geralmente eu costumo falar que cada um tem a sua dor, né? E é claro que cada um tem que entender também a dor do outro. Às vezes eu não preciso entender, mas apenas respeitar. E às vezes a gente fala assim, eu quero ser mais leve possível. Eu sei que a pessoa está sentindo dor, eu sei que a pessoa está tendo um problema, está tendo uma dificuldade, mas a gente tem que sempre tentar ser melhor. Eu tento seguir por esse caminho. A gente sempre precisa tentar buscar a paz, buscar a alegria, buscar melhor, no caso de vocês, buscar a independência de vocês em algum ponto que seja. Eu sei que é difícil, eu também estou com problemas familiares de saúde, né? Problemas de saúde da minha família. E engraçado, vou dar um exemplo aqui para vocês da minha avó, que está com problema de saúde. E ela consegue ser uma pessoa leve, apesar de todos os problemas. Ela ainda fala, não, Amanda, eu reclamo muito. Eu falo assim, vó, você não reclama nada. Você é tranquila, você passa pra gente uma tranquilidade, mesmo sentindo dor ou sentindo alguma fraqueza. Isso vai de cada pessoa, sabe, Irene? Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que são mais leves, mas sim, a gente precisa ter uma boa saúde física, mental e espiritual. Eu acho que são os 3 pilares para a gente conseguir ficar mais tranquila, conseguir ficar mais leve. Uma pessoa mais leve de ser cuidada, como diz você, né? Mas olha, é difícil. Eu acho que isso varia um pouco de um paciente para o outro. Quem dera se todos os pacientes conseguissem, alguns perdem a esperança, outros falam que não tem objetivo nenhum mais e acabam se entregando e ficando um pouco mais difíceis de serem cuidados. Mas a gente precisa tentar mudar isso. Eu tento mudar isso no meu consultório. Eu tento conversar com os meus pacientes sobre isso, que eu acho que é muito importante. A ajuda da família também, nessa questão, também é muito importante. Pois é. Quando eu falo assim que a gente precisa enxergar isso, porque eu sei que cada um tem uma dor, mas só que é assim, é piorar a sua própria situação. Porque se você tira o equilíbrio de quem cuida de você, tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficar mais difícil. Entendeu? Então, assim, caramba, a gente precisa, é um pedido que a gente faz. Eu, como uma pessoa com ataxia, eu falo para o grupo de ataxia porque eu estou falando, né, com a minha comunidade, mas isso serve para qualquer pessoa, mesmo para quem não tenha nada. Nós precisamos de cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, né? Para que a gente possa receber os melhores cuidados também. Porque ninguém vai dar aquilo que não tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. É verdade.
com toda a E eu fico liberdade para você. impressionada com a sua determinação, Irene, com a sua alegria, com a sua vontade de passar conhecimento. Eu fico impressionada com isso, fico muito feliz, de verdade. Com essa determinação sua é contagiante, essa felicidade. Que bom. Que você Eu continue acho, transmitindo bastante isso, tanto para eu outras acho, pessoas que têm um diagnóstico igual ao seu, e tá para todo mundo, né? eu acho que você acabou de responder a minha pergunta, a minha próxima pergunta, que é como você enxerga esse projeto muito além da taxia, né? Eu acho Esse que é mais ou projeto é menos. maravilhoso, é isso mesmo que eu estou falando, é a determinação sua, esse projeto de passar alegria para as pessoas, de ajudar as pessoas com o mesmo diagnóstico que o seu a enfrentarem de uma maneira mais leve, né? Enfrentarem de uma maneira mais tranquila, de certa forma. E essa determinação, essa alegria sua de passar o seu conhecimento, de passar a sua experiência, isso é muito importante. E pode ter certeza que muitas outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico que o seu devem sentir essa alegria, essa paz que você consegue transmitir. Eu gostei muito desse trabalho seu, fico muito feliz. Que bom, eu agradeço. E essa é a minha forma de dizer Deus obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por um dia um neurologista ter acordado e dito para sua secretária assim: manda chamar aquela moça que eu não vou cobrar a consulta dela. E só por isso eu fui a um neurologista, doutora, porque médico na minha vida era o sujeito que nasceu para me tirar tudo que eu podia ter. Como a minha família sempre foi classe baixa, o meu pai investia tudo que a gente tinha para descobrir, né, minha mãe no médico, no outro, gastando com médicos. Então, a ideia que eu tinha do médico era o sujeito que levava a minha possibilidade de ter uma boneca, de ter qualquer coisa supérflua que não fosse o arroz com feijão. Então, assim, mesmo quando eu sabia que eu tinha a mesma doença da minha mãe, eu articulei para a minha vida não gastar o meu rico dinheirinho com médico. Então, a minha irmã, que é cadeirante, foi até o consultório do Dr. Fernando e pagou para ele R$ 300 na consulta. Ela chegou na minha cidade e disse assim: eu encontrei um neurologista maravilhoso. Eu perguntei, quanto foi a consulta? Ela falou, R$ 300. Professora nunca tem dinheiro, você sabe, né? Falei, pode deixar, um dia eu vou. E aí eu não fui. E aí ele propôs a minha irmã em fazer esse estudo com ela para ir para São Paulo, mas ela disse para ele que não tinha condições nem financeira e nem física, porque ela já estava na cadeira de rodas, mas que ela tinha uma irmã que estava iniciando no processo e teria condições de ir. Então, como ele viu que eu demorei, que eu não iria, ele ligou, pediu à secretária Rose que ligasse para minha casa e me chamasse para ir a essa consulta, que ele não me cobraria essa consulta. E Legal. fazem 4 anos que nós estamos aí nessa brincadeira e o doutor Fernando não conhece a cor do meu dinheiro. E me dá total assistência, graças a Deus. Que E é bom, por graças isso a que eu fiz um poema para ele que diz assim: eu queria, seu doutor, só poder lhe agradecer e dizer para o Senhor que me ajudou a renascer. Eu queria, seu doutor, ter muito para lhe dar, mas nas minhas condições, somente minhas orações vou poder lhe ofertar. Eu queria, seu doutor, que na hora de deitar, se lembrasse de que Deus vai sempre de ti cuidar. Eu queria, seu doutor, para todo mundo gritar que eu devo ao Senhor tudo aquilo que o dinheiro jamais
jamais poderá pagar. Oh, muito bonita! Parabéns! E é isso que eu faço hoje por onde eu vou, Santa Catarina, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, por onde eu vou fazer meus intercâmbios. Está aqui registrado e guardado comigo a história com o doutor Fernando Bermudes Cabral. Eu consegui trazer esse médico aqui nesse livro, forma de agradecimento. Eu consegui trazer o meu médico homeopata aqui nesse livro, Dr. Paulo de Tarso, uma pessoa também que me ajuda, me apoia maravilhosamente. Falta agora só um livro para a doutora Amanda. Pois é. E nessa brincadeirinha aí, a gente vai levando um dia de cada vez. Eu agradeço muito a Deus pelo meu diploma de técnico em enfermagem, que me deu a possibilidade de estar de jaleco do lado do meu médico, Fernando Bermudes Cabral. E quando aos 41 anos de idade eu tive que pegar e abandonar um diploma de matemática, pós-graduada em matemática, tudo, eu falei, meu Deus, é só isso? Era só isso que eu estudei tanto para fazer? E aí ele foi me orientando para poder continuar aí nessa... Eu digo sempre que não basta... Eu trouxe essa frase aqui neste livro, Um Milagre Chamado Educação, que diz assim: não basta ser professora, é preciso ser facilitadora da jornada. E é isso, é essa minha missão aqui na Terra, é ser facilitadora dessa jornada tão difícil chamada ataxia. Doutora, pode fazer as suas considerações. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se você não quiser, pode fazer as suas considerações finais. Irene, foi um prazer estar aqui com você nessa live. Eu agradeço muito o convite. E você falou uma coisa interessante, do ser professora. Eu também sou professora de medicina na Unesc, em Colatina. E ser professora é facilitar, eu gostei desse termo que você usou, então facilitar o conhecimento, não tornar aquilo difícil, ou não apenas só jogar aquele conhecimento e deixar ali. Então facilitar, isso foi muito interessante, gostei bastante. Acabei aprendendo muito com você, isso foi ótimo, tá? Então eu agradeço pelo convite da live. E gostaria de deixar um recado aqui para todos vocês. A gente sabe, né, que ataxias no geral, todas elas é uma doença rara, é uma doença difícil, é uma doença progressiva, neurodegenerativa, mas cada paciente é diferente. E a gente precisa, sim, buscar sempre estar mais leve, buscar o melhor, buscar tentar manter a nossa funcionalidade, manter a independência. Então, é muito importante fazer um tratamento multidisciplinar. Eu sei que, às vezes, nem todo mundo consegue, mas é importante. E sempre lembrar daqueles 3 pilares que eu falei, que eu gosto de falar isso nas minhas consultas, que a gente precisa ter uma saúde mental, física e espiritual. Então, precisamos ter, sim, fé em Deus, que é o cuidador de nós, né? E sempre pedir a Ele que nos coloque no caminho dele, nos guiando e nos dando força para conseguir vencer cada dia. E é igual você falou, um diazinho de cada vez. Muito bom, agradeço bastante. Nós é que agradecemos assim, a sua divisão, seu compartilhamento de conhecimento. Eu acredito que essa fala de forma mais simplificada consiga fazer com que a gente possa clarear um pouco a nossa ideia sobre o que é ataxia. E eu tenho uma frase aqui que não é minha, que diz assim: a dor pertence a quem a sente, não a quem olha para ela. E ninguém pode entender completamente a dor de uma pessoa se não a experimenta na sua própria pele. E essa frase é muito real. Quantas noites eu não entendia por que a minha mãe não conseguia dormir. E a minha mãe não dormia e ela gemia de dor.
Hoje, quando eu não consigo dormir, eu levanto e venho escrever. Então, assim, é uma forma que eu tento lidar com a insônia. Eu não reclamo dela, eu tento produzir no momento que eu tenho insônia. E depois, quando vem o sono, eu durmo. Porque o mundo não precisa de pessoas que façam coisas grandiosas. O mundo precisa, sim, de pessoas que façam coisas simples, com grandiosidade. E é isso que o projeto Muito Além da Taxia vem propor para você. Viva simples, viva leve, mas viva. É isso aí. Se é bom ter ataxia, se é bom ter ataxia, eu não acho, não, senhor. Se eu pudesse escolher, certamente eu diria: tira isso, seu doutor, e pegaria de volta tudo que ela me levou. Mas nessa altura da vida, problemas iria ter. Porque o que ela me trouxe, não vou querer devolver. Cada amigo que eu fiz entrou no meu coração. Faz parte da minha vida, me apresenta uma lição. Assim vai ficar difícil desse impasse resolver. Então, tudo que me resta é olhar ao céu e dizer: Senhor, toda a minha história eu entrego a você. Pode usar minha vida para o que quiser, para o que quiser fazer. Muito bem. Parabéns, linda. Muito bom. A minha oração sempre é perguntando a Deus se eu estou no caminho certo. E a resposta que ele me deu foi: está vindo pessoas com ataxia, com dificuldade de caminhar, do Rio Grande do Sul. Está vindo pessoas com ataxia do Rio de Janeiro para o lançamento desse livro. Não tem resposta mais significativa do que essa. Eu estou no caminho certo. Está sim. E Amém. olha, só lembrando para vocês, o projeto Rumo a Portugal, ele está de pé. É uma rifa que contempla todos os nossos livros, doutora Amanda. Quem ganhar essa rifa ganha todos os nossos livros. E esse projeto é o projeto Rumo a Portugal. Porque o canal Muito Além da Taxia tem a pretensão de ir até a Associação de Ataxias de Portugal, da ilha de São Miguel, nos Açores. Nós já estamos em contato virtual, mas a gente quer ir lá registrar a realidade deles para deixar aqui no canal, certo? E a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Custa apenas R$10 e você concorre aí ao kit de livros Muito Além da Taxia. Beijo no coração de vocês, muito obrigada. Obrigada, doutora Amanda. Muito boa viagem de retorno. Que possa correr tudo na santa paz. Obrigada, Irene. Foi um prazer imenso estar aqui com você, viu? Que Deus te abençoe. Você continue facilitando esse conhecimento para todo mundo, transmitindo essa alegria, essa determinação que você tem. Sempre um diazinho de cada vez. Sempre, sempre. Obrigada a todos que fica com Deus, foi um prazer. Qualquer dúvida, estou aberta. Quem quiser me perguntar alguma dúvida no Instagram, quiser me mandar alguma mensagem, eu estou aqui disponível, viu? Aproveitem, cliquem em cima e sigam a doutora Amanda, e aí você já pode mandar a sua perguntinha no direct dela, certo? Ótimo, isso aí. Obrigada, Irene. Um abraço. Beijo, doutora. Boa noite. Beijo.